Olá, como está? Espero e desejo que esteja muito bem. Nesses momentos de vivência, momento em que estamos passando, vivenciando, né? Todo esse período de aprendizado, de crescimento, né? De entendimento espiritual, todos esses momentos vividos aí nesse laboratório tão rico de oportunidades, de trabalho, né, de estudos, né, a gente percebeu o quanto que nós, né, que nós estamos interligados ao nosso passado, o quanto que nós estamos, sabe, recebendo as ressonâncias, né, as vibrações do passado, quanto que o passado realmente ainda mexe com o nosso presente, né? Logicamente, quanto mais você tiver consciência e entendimento espiritual, quanto mais você enxergar a vida com uma visão espiritual, mais você se desprende de tudo isso e mais você realmente modifica o seu passado, transforma, né, o seu passado, né, alcança todos aqueles. E se porventura você tiver, né, ligado a um espaço de estudo, de terapia espiritual, onde você é tratado, onde você aprende e também onde você trabalha, né, se chegar a esse ponto, ainda mais você tem condições de reformulação, de modificação do seu passado, de eliminação de influências e fortalecido, estar muito mais preparado, animado para um bom futuro, não é? Certa vez no nosso trabalho, na casa, nos chegou um rapaz, nos chegou um companheiro lá que nos disse que tentou por várias vezes tirar a vida. Mas aquele dia foi realmente quando ele disse que ele tinha se jogado na linha do metrô, né? Mas o metrô, né, não estava ainda perto, né? E foi acionado, parou toda o sistema e retiraram ele. Ele ficou em desespero, né? Ele não sabia o que ele tinha, né? O perigo, e ele foi até essa casa. Então nós pensamos, vamos ver do que se trata, por que essa influência, por que essa vontade. E começamos a trazer espíritos melancólicos, sofredores, era mais uma linha de sofrimento, né, que vinha com ele, né? E ele não conseguia ter uma vida, sabe, correta, casado, com filhos pequenos, não conseguia, né, profissional, não conseguia desenvolver a vida dele, né, não conseguia ter realmente o controle sobre a vida, né, diante de tudo isso que vinha. E começamos a fazer, né, puxar as ligações e vinham esses sofredores. Mas começamos a dar sequência, né? E ele saiu fortalecido, recebeu toda a orientação de consulta, né? Recebeu a orientação de técnicas para fazer em casa, ativando sua energia, tudo. E da outra vez também puxando, ele tinha melhorado, ele estava tomando remédios, né? Puxamos energias de sofredores, energias de necessitados, de melancólicos, né? E a gente continuou, ele foi se fortalecendo até que na terceira vez, quando puxamos, trouxemos as informações, né, de que todos aqueles faziam parte do grupo em que esse irmão, esse encarnado, esse companheiro, estava ligado a todos esses de um passado em que todos estavam num tipo de um grupo que houve um suicídio coletivo diante
diante do propósito que eles tinham e acabaram sendo influenciados. Ele, ligado a essas tristezas, essas dores, porque espíritos que com certeza chegaram do outro lado, né, carregados de dúvidas, de perturbação, de sofrimento, né, de tristezas, né, foram, de certa forma, continuaram se comunicando, e quem reencarnou com certeza estava ligado a este grupo, né? Porque esse grupo muitos ainda não conseguiram reencarnar, muitos ainda estavam presos a uns campos de tristeza, ao fato tão triste no momento, porque imagine todos encarnaram, vários encarnados, com um fato tão triste. Se um já traz uma tristeza grande de ver uma situação como essa, imagine o coletivo. Imagine o que causou isso, né, na mente, na vida de todos, né, na vida espiritual, na mente espiritual de todos, e que vai sendo levado durante tempos, né? E esse reencarnando, recebendo a ressonância, a tristeza e a comunicação, né? Estando em relacionamento com aqueles que ainda estavam em dores, em sofrimento, né? Imagina uma guerra. Imagine quando tem um grupo que lutam, que acabam vendo as mortes, né? Vendo toda uma dor, sofrimento. Fico imaginando aqueles que cometem coletivamente atos errados. Fico imaginando um governo, né? Alguém que está governando uma cidade, né? Diante de uma união de oportunidades que se buscam, acabam prejudicando, acabam causando, né, atrasos, prejuízos, dores a uma comunidade, não é? Quanto tempo que ficam ressonando sobre isso. Mas o mais importante de tudo é que Deus sempre vai nos dar a condição da gente poder despertar uma forma de ajudar, de apoiar, né, aqueles que de certa forma passam por isso, né? Você vê que o rapaz foi protegido de todas as formas, né, que ele tentou prejudicar a sua vida, tirar a sua vida, e foi caminhado a um campo onde, na comunicação com todos aqueles que passaram por essas dores, por esse sofrimento, foram encaminhados, foram conduzidos. É o que eu disse, é o que eu vi numa situação de uma pessoa só, de uma família, né, que teve uma situação como essa, né, em que a esposa encontrou o marido, né, enforcado. Então foi realmente uma tristeza muito grande, né, uma dor, né? A gente fica imaginando esse momento, né? E ela com os filhos lá no SEI, né, no SEI Clarencio, nós automaticamente já conversamos e dissemos que o mais importante era corrigir a situação de maneira rápida, né, ajudando ele a ser conduzido, a retirar ele daquela energia, a encaminhá-lo, né, dizendo isso para a esposa, para que ela confiasse numa força maior, na lei maior, né? De que o mestre maior, que o mestre Jesus estaria ali amparando, né? E continuaria amparando ela, e que nós precisamos ajudá-la. E no trabalho com ele, nós conduzimos ela a cromoterapia, tudo, e depois esse trabalho fechado, onde através dos médios, né, de sensibilidades passivas, psicofônicas, né, nós puxamos, e veio ele naquela dor ainda de sentir as cordas, né, de sentir aquele momento, fomos tirando, tranquilizando, acalmando, mostrando que foi o desespero, foi a ansiedade, foi o medo, foi as influências que acabaram causando isso, que ele não tinha um conhecimento espiritual, mas que ele poderia, né, tirar, aprender com aquilo e ajudar outros, né, a não fazerem, a cometerem esse erro, né?
E logicamente não é da primeira vez, tem que ter a segunda, ele veio outras vezes e vai tendo um entendimento espiritual, uma visão, né? E aí é bola para frente, para que a gente toque, para que ele possa estudar, possa estar com outros que passaram por essas situações, outros que venceram, possam ir ajudando entra em a atividade, né, de orientação, de apoio, de ajuda, né? Isso enriquece a alma, né? Fortalece o espírito. E a mãe, a esposa, né? Os filhos lá ficaram, não sei, né? Estudaram, né? E eu vi ela muitas vezes sorrindo, né? Porque ela tinha consciência de que o marido foi ajudado, de que a gente tem que tocar a bola para frente, de que a nossa vida é espiritual, que todos nós sairemos de cena, não é? Isso é importante que se veja, que se entenda, né? Para que a gente valorize, para que a gente não se prenda, não se prenda nas dores, nos sofrimentos, nos ressentimentos, nas mágoas, no ódio, né? Nos vícios, né? Nas ilusões da matéria. Não se prenda nem nos problemas, não se prenda. Tudo tem solução. Mesmo diante de um fato como esse, a gente vê que tem solução, então tudo tem solução. O quanto mais nos desprendermos, né, ficaremos muito mais fortalecidos e sentiremos muito mais paz no nosso coração. Tá bom? Fique bem, fique em paz, fique fortalecido, fiquem todos protegidos. Vamos em frente. Olá pessoal, eu queria dizer, diante dos assuntos todos que nós estamos colocando aqui para refletir, para aprender, se você tem dúvidas, né, se você tem interesse, se você tem curiosidade em alguns pontos, em alguns fatos, né, você quer aprender um pouco mais sobre até outros assuntos que não foram colocados aqui, faça seu comentário. Faça seu comentário, deixa aí anotado, porque a gente vai recebê-lo e aí a gente pode colocar aquilo que você quer, ok?